Um assunto que está gerando bastante polêmica no Brasil: o possível fim da escala 6 por 1. E a discussão entre deputados de esquerda e direita está gerando muita repercussão nas redes sociais. De um lado, a proposta de acabar com essa jornada de trabalho, e do outro, aqueles que apontam os problemas dessa proposta, apresentada pela deputada Erika Hilton. Já tem 134 assinaturas, mas ainda precisa de 171 para ser oficializada. Nicolas Ferreira, deputado federal e um dos mais votados de 2022, está no centro dessa discussão. Ele tem sido criticado por não apoiar a PEC que propõe o fim da escala 6 por 1. Nas redes sociais, muitos seguidores expressaram frustração por ele não apoiar a proposta. Um desses seguidores, que trabalha com essa escala, se mostrou decepcionado. Nicolas respondeu afirmando que o projeto ele é mal elaborado e, na minha opinião, ao ler a proposta, é difícil discordar disso. Sim, senhoras e senhores, chegou a hora de falar sobre isso daqui. Esse dia foi inacreditável. Brincadeira, vamos falar obviamente sobre a jornada 6 por 1. Vamos lá. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu, a culpa é minha, porque assim, o projeto ele é tão bom que não tem consenso nem entre a esquerda, nem todos os deputados do PT votaram, só pra você ter ideia, não vi eles cobrando absolutamente ninguém de esquerda. Por que será, hein? Porque eles querem criar uma narrativa, querer bater somente na direita e acha que eu vou simplesmente ceder à pressão. Esse debate sobre as condições de trabalho vai continuar movimentando a política brasileira e vamos falar mais sobre isso. Mas antes, aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e já deixe seu comentário sobre o assunto. Você é a favor ou contra o fim da escala 6 por 1? A galera que acompanha a economia, principalmente a Bolsa de Valores, está afirmando que se essa medida ela for aprovada, a Bolsa ela pode ruir. Alguns mais radicais até dizem que as empresas listadas na Bolsa podem quebrar por causa disso. Eu quero analisar essas previsões e compartilhar a minha visão sobre o fim da escala 6 por 1. Mas antes disso, vamos entender melhor o que é a escala 6 por 1. Se você já ouviu falar dessa escala 6 por 1, você sabe que é uma jornada intensa de trabalho, onde o trabalhador ele trabalha 6 dias seguidos e folga apenas um. No entanto, essa folga ela não é necessariamente no fim de semana. Você pode ter folgas na segunda, na terça ou em outros dias da semana. Isso significa que, enquanto os seus amigos estão fazendo churrasco no final de semana, você está no trabalho. E já por isso, é uma escala muito ruim para o trabalhador brasileiro, muito desgastante, você não consegue aproveitar com a sua família e fora que a sua folga ela vira um evento, sabendo que depois da sua folga você vai ter que trabalhar mais 6 dias para depois folgar novamente. Você começa a se planejar, aquela única folga que você tem, ela vira um dia especial, porque você tem que resolver tudo em apenas um único dia. Seja ir ao banco, arrumar a casa, ter tempo para estudar, enfim, não é fácil. Fica a impressão de que o trabalho ele nunca acaba, e é por isso que muitas vezes esse tipo de escala ele gera um certo desgaste físico e emocional. Isso sem contar que algumas empresas o descanso ele é intercalado de maneira bem intensa, o que realmente afeta a qualidade de vida. E no fim das contas, a escala 6 por 1 traz esse impacto emocional na vida do trabalhador, já que ele vai estar na correria enquanto todo mundo está descansando. Agora, sobre o projeto de lei que está sendo discutido, a proposta ela não fala exatamente sobre a escala 6 por 1, mas ela abre porta para novas discussões. Está sendo cogitada a possibilidade de adotar uma jornada de 4 dias por semana, com 36 horas semanais. Isso geraria mais flexibilidade para o trabalhador, mas também implicaria em mudanças na forma de pagamento. Alguns críticos apontam que isso poderia reduzir a remuneração de muitos trabalhadores. A proposta sugere que a jornada ela não ultrapasse 8 horas por dia, 36 horas semanais, com a possibilidade de ter uma jornada reduzida para 4 dias. Isso poderia abrir um leque de possibilidades, mas também traria desafios para as empresas, que teriam que reorganizar as suas escalas e possivelmente revisar a remuneração. A questão é que a proposta ela ainda está em aberto e precisa ser mais debatida. E será que isso pode impactar a Bolsa de Valores? Será que isso vai impactar a sua vida? E vamos ser sinceros, as grandes empresas elas enfrentam desafios muito maiores do que a jornada de trabalho. O custo das folhas salariais eles podem aumentar um pouco, mas o maior obstáculo está no ambiente fiscal do Brasil, a carga tributária e nas dificuldades operacionais que as empresas enfrentam. Quando dizem que a bolsa ela pode ruir com a mudança na escala de trabalho, é necessário considerar que os maiores desafios das empresas estão em outras áreas. O verdadeiro peso para as empresas no Brasil está na carga tributária, que é uma das maiores do mundo. As empresas elas enfrentam tributos altíssimos como ICMS, PIS, COFINS, ISS, IRPJ, e não podemos esquecer dos encargos trabalhistas como FGTS, INSS. Esses custos são os maiores obstáculos para o funcionamento das empresas
muito mais do que a jornada de trabalho. E você já reparou que as grandes empresas muitas vezes conseguem driblar esses custos? Elas têm acesso direto a deputados e senadores e muitas vezes fazem aquele lobby para reduzir esses impostos. As pequenas empresas, por outro lado, elas não têm esse poder e são esmagadas pela complexibilidade tributária do país. Isso está afetando gravemente a economia do Brasil e muitos pequenos negócios estão fechando as suas portas. A crise das pequenas empresas não é causada pela mudança na escala de trabalho. O verdadeiro problema está na carga tributária e na insegurança jurídica. Muitas empresas enfrentam uma legislação tributária confusa e excessiva, com mais de 400 mil normas que tornam o negócio quase inviável, e enquanto as grandes empresas têm acesso a advogados caros para resolver isso, as pequenas estão sendo esmagadas pela burocracia. Além disso, o custo tributário das pequenas empresas está fora de controle. Muitos empresários de pequeno porte, eles não conseguem lidar com os impostos altos e com os custos fixos elevados. E se o governo não mudar essa estrutura tributária, as pequenas empresas continuarão sendo as mais afetadas. E claro, a escala 6x1 ele tem esse efeito negativo sobre a vida dos trabalhadores, e eu entendo que essa escala ela é desumana. Eu sou a favor de acabar com essa jornada, sem dúvida, mas a solução para melhorar as condições de vida dos trabalhadores não está só na mudança da escala de trabalho. O que precisamos é de uma reforma tributária que favoreça as pequenas empresas, as médias empresas, para que elas possam pagar salários melhores e criar mais empregos. O governo ele precisa focar em melhorar o sistema tributário, em facilitar a vida das empresas e garantir que elas possam prosperar. Isso teria um impacto muito mais positivo na economia e no mercado de trabalho do que uma simples mudança de jornada de trabalho. Precisamos de uma reforma mais ampla que resolva os problemas estruturais do Brasil e que ajude tanto os trabalhadores quanto os empresários. Eu acredito que uma verdadeira reforma precisa ser mais profunda. O governo ele precisa se sentar com os empresários, discutir como simplificar o sistema tributário e garantir melhores condições para os trabalhadores. Essa mudança estrutural seria muito mais eficaz para garantir o crescimento econômico do país. No entanto, sabemos que isso não será fácil. Reformas profundas exigem mudanças culturais e políticas que, no Brasil, são difíceis de implementar. A política atual é voltada para soluções rápidas e superficiais que agradam ao eleitorado, mas não resolvem os problemas reais. E essa tendência de fazer política para as eleições acaba adiando as mudanças necessárias. E no fim das contas, a realidade é que o Brasil ele não vai melhorar enquanto não houver uma mudança estrutural significativa. A discussão sobre a escala 6x1 ela é importante, mas a verdadeira solução está em resolver os problemas do sistema tributário, da burocracia e dar apoio real às pequenas empresas. E para você ter uma ideia, agora o governo Lula está estudando mudanças no FGTS e no seguro-desemprego. A proposta sugere que a multa rescisória de 40% do FGTS paga pelo empregador, ela seja usada para abater o valor do seguro-desemprego do trabalhador. E isso já gerou muita polêmica, especialmente entre os sindicatos que veem isso como uma forma de prejudicar os trabalhadores. Essa medida que faz parte do esforço do governo para ajustar o orçamento fiscal tem sido criticada como um golpe na classe trabalhadora. Ela pode prejudicar especialmente os mais pobres que dependem do seguro-desemprego. Muitos veem isso como uma tentativa de beneficiar grandes empresas e banqueiros, enquanto a classe trabalhadora paga a conta. E você, o que acha dessa proposta das mudanças do sistema de trabalho? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.